ao 22. A figueira seca. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, foi-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, assustados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé, preste atenção. Se tiverdes fé e não duvidares, não só farei que foi feito a figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, vou receber isso. Amém? A passagem é um pouco diferente de outro evangelho, né? Que fala que no outro dia eles voltaram e a figueira estava seca. Aqui em Mateus fala que foi instantaneamente. Vamos lá em Marcos 11, 12. Vamos ver se é Marcos que fala. Marcos 4:40 tá falando. Aqui tá marcando 4:40. Tá, vamos ver Marcos 11, 12 que fala. Ó, passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Então, há uma divergência narrativa. Ele está falando depois isso? No dia seguinte. No dia seguinte. Então, E no dia contou seguinte. o fato, mas o fato está um pouco distorcido. Vamos ver se tem outra. Mateus é mais... Marcos 20, 26. Tem Marcos na minha Bíblia, né? Tem. Marcos 20, 26. É a meia-noite. Tem na minha Bíblia? 20, 26? Não tem, né? Vai estar 16. Não é Marcos, ele está marcado. Não, é versículo. É Marcos 11, 14, depois 20, 26. É porque não tem Marcos, né? 20. Na sua Bíblia não tem, mas tem 26. É a explicação da oração. Como se ele tivesse falado de novo a mesma coisa no dia seguinte. A narrativa que está errada. Entendi. É que na realidade, Pedro, na primeira narrativa, está falando que Jesus orou e já falou. Secou imediatamente. E Pedro percebeu no outro dia que secou a raiz. Ela caiu, né? A gente caiu e viu a raiz. E aí Jesus fala de novo a mesma Aí coisa. ele fala, repete. Divergência de narração porque é a forma que está contando a história, do ponto de vista. Eu sou péssimo para contar a história por causa disso. Paz. Alguém, além da Cristiane, quer falar alguma coisa? Fala agora ou cálice para sempre. Alguém quer falar? Amém. Eu tenho um estudo que eu faço sobre essa figueira. E depois que eu comecei a fazer esse estudo, eu vi que tem até tese em faculdades de teologia sobre a figueira. E eles defendem a figueira, sabe? Porque Jesus foi muito implacável com a figueira. Eu achei um motivo pelo que ele destruiu a figueira. Porque tem uma figura escondida nas folhas da figueira. Por que nós não podemos ter só folhas, né? Porque folha para nada presta, né? A Bíblia tem uma forma de tratar folha. Quem quiser ser folha, fica a dica que não é uma boa ideia. A Bíblia diz que o que for folha é separado de um lado e é queimado. Não serve para nada. Você é herbívoro? Deus não é herbívoro, ele não come folhas. Deus come frutos. Quando você está com fome, você come o quê? Fruta. Você não come folha. Folha, você come alface, sustenta? Não sustenta, né?
Mas fruto, come uma cenoura, mas não come alface. Aí Jesus não é herbívoro. Então os energúmenos vão defender a figueira achando que Jesus é herbívoro, ele não é boi. Ele tem uma natureza mansa e tal, mas ele não é boi. Então folha não presta para nada. A palavra figueira em inglês, né? Que é de difícil pronúncia para mim, que meu inglês é péssimo. Tem sido péssimo ultimamente. A tradutora. É folha de figueira, é fig, F-I-G, e depois L-E-A-F. A Pâmela vai ajudar a gente a pronunciar. Fig leaf. Fig leaf. L-E-A-F. L-E-A-F. O E fica aí. Fig leaf. Fig leaf, segundo o Thomas, se eu estiver errado. É isso, é isso. L-E-A-F. Aqui tá Fig Tree. É, mas leaf tem a ver com... É fig leaf, que eu encontrei quando eu pesquisei. No dicionário, eu vou ignorar. De cada letra, da primeira letra, fig, F, I, G, L, E, A, F, nessa sequência eu tirei uma letra, a primeira letra. E busquei uma palavra relacionada a cada letra dessa em inglês. E descobri que a sequência dessas palavras, porque eu procurei as enfermidades, é a sequência do que causa nas pessoas o que vocês chamam na vida de depressão. Então, por exemplo, fig, que é a folha, né? A letra F é fear, correto? Leaf é folha. É. Letra F. Então tá ao contrário, né? Figo é o fruto, né? Então a primeira letra, que o inglês coloca na frente a palavra, depois o adjetivo, né? Ele inverte, né? Não, fica Fica Fig invertido. Leaf mesmo. Ele fica invertido. A primeira letra é F, de fear, de medo. Medo de fogos, medo de algo, tá? A segunda palavra, a segunda letra é I, de insecurity, de insegurança. Depois, a terceira palavrinha, guilt, de culpa. Ok? Eita Deus. Vamos começar por essas três. Fear, insecurity e guilt. Insegurança e... Fear, medo. Medo e Insecurity, insegurança. Guilt, culpa. O medo leva a insegurança, que leva a culpa. Depois, a pessoa passa por um processo, que eu não sei ler essa palavra, mas eu vou falar da forma que está escrita, loneliness. Solidão, né? Solidão. Obrigado. Ela quer dizer solidão. Eu não peguei essa palavra até hoje porque eu tenho que treinar o inglês. Então eu posso falar sobre isso. Na hora do Google Tradutor, a mulher fala. Eu sei que fala. Ele fala, Exílio, exílio, né? Exílio. Então a segunda parte da palavra é L-E-A-F. Então a primeira letra L, loneliness, solidão. Exílio, anxiety, ou ansiedade. E frustração. Em inglês é frustration. Frustration. A gente tem dois tradutores aqui, não precisa não aprender inglês. Então é solidão, exílio, ansiedade e frustração. Então o medo leva a insegurança, a insegurança leva a culpa leva a solidão leva ao exílio, o exílio leva à ansiedade e a ansiedade leva à frustração. A soma de tudo isso... Folha da figueira. Ou seja, estava sem frutos. Por isso que Jesus queimou a desgraçada. Ai, Quem defende a desgraça não sabe o motivo. Só que a palavra é revelada, tá? É de graça. é de graça. Medo, Phobos. Gênesis 3:10. Não vai ser um estudo, não. Prometo não tomar tempo. Eu vou tentar chegar ao máximo que eu puder, mas não vai dar pra falar tudo. A gente continua se não der. Gênesis 3:10. Faz e gira. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi.
Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? E começou: maldita. Já vai lavando a serpente, que ela leva a pior. Não consegue se defender. É porque aqui, na verdade, é mais, aqui dos três, o mais elevado é a serpente, né? Ah, é? É. E por ser o mais elevado foi que levou a primeira sentença. Porque fizeste isso, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti, e aí vai a profecia. Amém? Medo levou a se esconder. O medo levou a se esconder. Mas era o medo que a pessoa não reconhecia o que ela tinha feito. Mesmo assim, A culpa é dela. mesmo assim jogou a culpa em ela. A culpa é sua. Então, o primeiro ponto da palavra medo, fogos, por que ele se origina no nosso coração? Porque nós não aceitamos a verdade. Porque temos medo de ver quem nós somos. A verdade nos leva a confrontar quem nós somos. Aí o medo da verdade nos leva para longe de Deus. Essa fotinha da Cristiana aí é pouco, né? Que a pessoa fica, mas até que você ficou bonitinha. Bem linda. Mas não vai Minha tia ficou igualzinha a você, só que ela morreu de câncer. Então, o medo de não aceitar a verdade. Então, quando você passa por uma situação e você não enfrenta a situação com a verdade, você foge. A culpa é dele, a culpa é dela. Aí você traz um medo sobre a sua vida, o fogos. E o fogos leva você para longe de Deus. E se você for para longe de Deus, complica. Ficar distante. Fica distante. Insecurity. 1 Samuel 15:11. Eu já vou pregar, isso aqui é uma introdução. 1 Samuel 15:11. 1 Samuel tem na minha Bíblia, né? Você não tirou da minha Bíblia, não rasgou aqui, não, né? Não, foi da outra. Tem aqui. Tirei, gente. 1 Samuel 15:11. Insegurança. Deus falando de alguém que era inseguro. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo. E aí se levantou ali para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gigal. Veio Samuel a Saul e lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mas disse Samuel: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que ungido de boi, além de o cabra é mentiroso, né? Falou que fez. A pessoa que está insegura, olha o que acontece com a faculdade dela, né? Ela tem dificuldade em fazer as coisas da forma correta. O medo leva para longe. E a insegurança faz com que a pessoa tenha dificuldade de executar as tarefas mais simples. Uma sentença curta vira um enfado para a pessoa. A pessoa acha que está tudo bem. Está tudo bem, Samuel. Já fiz o que você mandou. Mas por que eu estou escutando isso mal feito? Porque quando nós estamos doentes, dessa forma nós não conseguimos executar coisas simples. Uma coisa simples fica pesada. E a gente não sente a culpa disso. Tá bem? É só uma introdução. Calma que a gente já vai falar. Ai, ai. Guilt, culpa. Lucas 22:6. Já sabe quem é, né? Lucas 22:6. Quem sentiu culpa? Pedro. 22. 6. 22:6. Eu fui melhor de Bíblia, estou bem lento com a Bíblia. Até 50 minutos agora. Judas aceitou e começou a buscar oportunidade para as entregar a Jesus sem a multidão saber.
Depois, Mateus 27, 4. É isso. Mateus 27, 4. Mateus 27, 4. O farfalhar das pipas. É bom. A culpa. 27,4. Dizendo, pequei traindo sangue inocente. Só essa parte. Pequei traindo sangue inocente. Passou pelo medo, levou a insegurança, a dificuldade de cumprir as ordens. Você acha que você tem condição de avaliar o que você fez? Você acha que o Judas tinha condição de avaliar o que ele tinha feito? Então uma coisa desse tamanho se transforma numa coisa muito maior quando está nesse processo. Ele buscou a morte dele, mas Cristo, Deus, sei lá, alguém livrou ele de... Pedro, né? Livrou ele de cometer uma coisa mais pior com ele do que ele mesmo queria fazer. Saiu dali para se suicidar. Aí depois a Bíblia fala que ele foi arrebentado pelo caminho, né? Cortaram a barriga dele e deixaram para morrer na beira do caminho, porque assim morria malfeitor naqueles tempos, né? Você não matava ele, né? Cortava ele de um jeito que ele não podia sair do lugar e quem passasse por lá deixava ele morrer. Depois que ele morresse, enterrava, jogava no saco de lixo e tudo bem. É isso que você faz com o vagabundo. Esses 3 casos, vamos ficar aqui, porque se eu descer muito, depois eu não vou conseguir fechar. Então a pessoa com medo vai para longe de Deus. Quando a gente vai para longe de Deus, a gente fica inseguro. E quando a gente está inseguro, a gente entra naquele processo de má avaliação. A gente não consegue avaliar as coisas da forma que a gente teria que avaliar. A gente perde o bom senso, a razão. Amém? E é onde o diabo, ele trabalha com todos nós. Ele nos leva a pecar, a errar, a falhar, para que a gente possa ou pegar, não importa se você vai começar de cima ou de baixo, mas ele quer te jogar numa situação onde você fique você e você. Porque ele sabe que você não se conhece e ele vai te derrotar ele. Parece que não, além de termos que enfrentar nós mesmos, dentro de nós mesmos, nós temos que enfrentar o diabo dentro de nós mesmos. Porque muitas vezes o diabo entra em nós mesmos, na nossa mente, né, no nosso pensamento, e começa a trabalhar. Isso aqui leva tempo, não é da noite para o dia. Vou dar um exemplo. Elias, ele foi para o Monte Horebe. Lá no Monte Horebe, Elias pegou e enfrentou os profetas de Baal e de Astarote. Venceu. Quando Elias está saindo do monte, chega a notícia: Elias, tem um problema. Isabel está pé da vida porque você matou os profetas dela. E ela pegou, já mandou uma guarda aí, está vindo uns guardas aí para te pegar, para te matar. Ele pegou e correu. Com medo de morrer. Correu. Ele caminhou um dia pelo deserto. Aí quando ele estava cansado, ele achou um zimbro. Zimbro é uma árvore, uma planta. E ele se escondeu debaixo desse zimbro. Para se esconder, né? E ali ele ficou. As pessoas falam caverna, né? E ele ficou lá escondido. E lá, assim, mal chegou naquele lugar. Quando ele chegou naquele lugar, Deus já chegou no lugar. Mandou um anjo lá. E o anjo chegou e falou com ele: Elias, o que você está fazendo aí? Não, eu estou aqui me escondendo, porque Isabel quer me matar. Começou a falar com Deus. Deus imediatamente, depois que ele cumpriu a missão, mandou um anjo lá, porque viu que ele fugiu. O medo leva para longe de Deus. Mas tem casos que Deus nos alcança muito rápido. É o caso de um dia a pé. Um dia na Bíblia, né, tem bastante significado. Alcançou ele um dia a pé. E fez com que ele rapidamente saísse daquele problema. Mas imagine se ele ficasse ali, o medo, o que ia produzir nele. É assim que a gente está quando a gente está com medo. Porque você não pode ter medo de situação, você não pode ter medo de passar fome, você não pode ter medo de perder as coisas, você não pode ter medo de não conquistar, você não pode ter medo de vencer, você não pode ter medo de alcançar aquilo que Deus prometeu para você na sua vida. Jó, quando ele vê o cenário concluído, quando o diabo desce e conclui o último, com requintes de crueldade, o último toque dele, Jó fala assim: aquilo que eu mais tinha medo me aconteceu. O medo de Jó não estava no medo que vocês estavam falando aqui de uma lagartixa, que é medo da carne, era medo de alma, era um medo mais profundo, que está gravado lá dentro de você, que nem você sabe que você tem. E nós precisamos aprender a enfrentar isso. Você vê que o homem, quando ele tem
a certeza que ele cometeu algo contra Deus, o que ele faz? Ele vai se esconder de Deus. O medo levou ele a se esconder de Deus. Porque e Deus rapidamente se preocupa em achar o homem, porque Deus tinha um relacionamento com o homem, e fez com que Deus achasse ele rapidamente, e rapidamente já resolvesse o problema. Percebe que é importante ter um altar, é importante ter um lugar para você falar com Deus, e você nunca querer ir para longe dele, Juliano. Porque se você for para longe dele, você vai ficar angustiado, você vai cair nesse processo aqui, e é o que o diabo quer. Quer que você entre num processo onde você não possa ser alcançado. Porque passou daqui, passou da culpa, loneliness, solidão, já entra demônio. Como que entra demônio num crente? Você não é biológico? Eu achava que demônio entrava em crente, tá? E como que demônio entra em crente? Porque esses sentimentos que a gente vai colocando para dentro de nós, vai nos levando para longe de Deus. Vai mudando as nossas... Vamos falar assim, de uma forma bem simples. As nossas, sem nome científico, até seus nomes eu não vou falar. A gente vai mudando as nossas enzimas. Nós cheiramos diferente. Né? Nós pensamos diferente. Numa frequência diferente do que nós estamos acostumados a pensar. A gente parece cachorro louco. A gente quer se esconder. Quer ficar num lugar escuro. Não quer ouvir barulho. Não quer ver gente. As pessoas cansam a gente quer ficar longe. E é essa solidão que vai nos levando para o meio do lobo. A gente vai ficar com a gente, conosco, sozinhos, sem Deus e ainda com a companhia de um demônio. O demônio não anda sozinho, o demônio conhece o cheiro das coisas, como animal. Se você entrar no meio de uma floresta com medo, é só o bicho que vai vir para cima de você, por causa do cheiro. Então, o cheiro, tanto o seu cheiro para o animal, quanto para os demônios, é um palito para ele destruir você. Medo, a insegurança e a culpa. O problema é que quando Judas tem a consciência, ele já passou pelas 3 etapas, né? Quando ele chegou na 3ª etapa, que ele sente a culpa, o que acontece com ele? Ele chega à conclusão, olha, eu vou resolver isso. O que eu fiz é muito grave, só morrendo. Você vê que as pessoas morrem geralmente no 3º estágio da doença, não morrem nem vai mais. Quando a pessoa consegue passar esse lado ainda, ela nem se mata mais. Isso aqui leva pouco tempo para você chegar no estágio desse. Mas a palavra não é sobre doença. A palavra é sobre aonde nós estamos em Deus, né? O quanto nós temos de Deus na nossa vida. A ponto de nós, quando passarmos por qualquer problema, temos a coragem e temos a ajuda de Deus. Adão teve a ajuda de Deus muito rápido. Jó não teve a ajuda de Deus tão rápido, embora ele tivesse. Mas tem um motivo para isso. Por que nós passamos por esse tratamento? Alguns passam pela desobediência, como é o caso de Saul. Ele entra nesse processo, ele está nesse processo pela